Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos. Nesta epístola existem muitas gemas preciosas de poder, conselhos, exortações, orientações preciosíssimas que todos nós, como cristãos, deveríamos atentar. Todos nós que somos cristãos, peregrinos nesta terra, que aguardamos as promessas da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, deveríamos assim atentar para aguardarmos ao Senhor Jesus Cristo, posicionados em santificação. Sob esta orientação, assim nós vamos ler Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que as provas da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Vamos ao verso 12. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, concede-nos, pela presença do Santo Consolador em nosso viver, a sabedoria para agirmos, para procedermos em fé, para procedermos em obediência. Santo Espírito, seja glorificado. Santo Espírito, glorifica o Senhor Jesus Cristo em nossa obediência, em nossa santificação, para que o mundo veja que existem seguidores do Senhor Jesus Cristo nesses dias tão corrompidos, que as religiões estão corrompidas. Ó Senhor Jesus Cristo, estamos verdadeiramente ligados a Ti, Senhor Jesus. Nos mantém em santificação, nos mantém em obediência. Lava os nossos sentidos com o Teu sangue. Amplia a capacidade dos nossos sentidos pelo poder do Espírito Santo, para podermos Te compreender a cada dia, nas lutas, nas dificuldades, até mesmo na alegria, na abastança. Ó Senhor Jesus Cristo, revela-te a nós neste momento. Senhor Jesus Cristo, eu Te suplico, usa a minha vida, meu Deus, para ser pregador e preletor da Tua voz, como embaixador pregando a palavra, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia e na plataforma do YouTube e do Dailymotion. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te suplicamos. E neste momento, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Como Pedro assim nos ensinou, somos peregrinos, peregrinos no mundo em que muito em breve nós daqui partiremos. Estamos aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento de novos céus e nova terra. Devemos estar preparados, porque a orientação de Pedro e a de Tiago também nos deixam muito bem a entender
que tudo aquilo que conquistamos, a riqueza, os bens materiais, tudo isso ficará. O apóstolo Paulo ainda é mais enfático, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. E o que vamos levar verdadeiramente é aquilo que fizemos por meio do corpo. Se os nossos corpos em obediência, em santificação, agradaram a Deus e serviram a Deus, isso redundará, vai implicar em recompensa, em galardão para as nossas vidas. Não podemos, em hipótese alguma, perder o foco dessa grande promessa a ser revelada, a ser concedida a nós como igreja na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa bem certa que nós temos visto muitos acontecimentos que se coadunam com as profecias assim entregues: perseguição à igreja, tribulações, aflições, cerceamento, estão tentando impedir a pregação e a proclamação do Evangelho. Isso nos dá um sinal de alerta acerca da vinda do Senhor. Enquanto aguardamos, nós temos que estar vivendo em santificação, para que não percamos o foco. Às vezes o diabo é terrível, ele joga uma cortina de fumaça, ele joga um problema, porque talvez ele esteja entrando aí na tua família. Talvez hoje, no Dia dos Pais, você hoje, papai está preocupado porque a tua família toda está na igreja, mas existe um membro aí, uma ovelha que, como filho pródigo, já foi da casa do Senhor, é batizado, mas está desviado. Um filho ou uma filha, isso está trazendo tristeza ao teu coração. E esta provação e estas dificuldades que você está passando está deixando você um tanto confuso. Você está vendo os noticiários, os acontecimentos, são indicadores da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo você está passando por diversas dificuldades. São cortinas de fumaça que às vezes o inimigo joga ali para confundir a tua visão, golpeando você de vários lados, por vários flancos, para que você perca a esperança. E a palavra de Deus, ela não nos deixa abandonados. A começar pela palavra do próprio Filho de Deus encarnado, que viveu e serviu ao Pai, agradou ao Pai com a presença do Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito Santo, o Santo Consolador em nossa vida, que persevera em nos salvar. Nós temos a Escritura Sagrada, a Bíblia em mãos, temos o privilégio. Tem povos nessa terra aqui que não têm o privilégio de termos o que temos, que é a palavra de Deus em mãos para lermos. Temos o privilégio de tecnologias como esta que nós estamos utilizando agora aqui, o smartphone, para poder ouvir uma diversidade de mensagens que apontam para o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Então, não perca o foco, alimente a tua alma com a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore em cima do que você está aprendendo na palavra de Deus, no tempo certo, após insistir em bater na porta, após insistir em pedir ao Pai das luzes, a boa dádiva do Pai virá sobre a tua vida no tempo certo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. O cristianismo trouxe uma verdadeira ruptura nesta terra, marcou o calendário cronométrico desta terra, pois antes de Cristo e depois de Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo impôs uma grande ruptura. Deus escolhe um povo e por meio deste povo Ele traz o testemunho de um Deus verdadeiro diante de tantos deuses paródias e pagãos que existem nessa terra. Muitos deuses que induziram a muitos na trajetória da história, trazendo propostas de poder, fama e prazer, e levou a muitos para o inferno, para a separação do verdadeiro Deus. E quando assim o Senhor Jesus Cristo veio, e naquele Pentecostes, muitos gentios convertidos ao judaísmo receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo confirmava pela variedade de línguas e dialetos que foi assim concedido naquele Pentecostes. Muitos romanos, gregos, persas e diversas etnias que ali existiam, eles ouviram a mensagem
do Filho de Deus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e eles creram e receberam o batismo com o Espírito Santo. Isso deixou o inimigo muito enfurecido e começa-se uma intensa perseguição sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, em especial os evangelistas, os apóstolos tinham alvos em suas costas, e o inimigo tentou abater, como abateu o Senhor Jesus Cristo, tentou abater os apóstolos, os diáconos, os servos da igreja, e muitos até, de certa forma, desanimaram em seguir o cristianismo, e eles ficaram dispersos. Então veja que a carta de Tiago, que era, sem dúvida nenhuma, o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, muitos apontam aí que seja o apóstolo Tiago, que participou lá do Monte da Transfiguração. Não deu tempo Tiago escrever um evangelho e nem documento algum, porque ele foi o primeiro discípulo a morrer por morte. Ali o soldado de Herodes o atravessou com uma espada. Esse Tiago aqui é o Tiago que participou do Pentecoste, que era irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, que se converteu após o Pentecostes. Era um homem muito dedicado, era o bispo de Jerusalém, que ali conferiu o discurso das resoluções do Concílio de Jerusalém. E ele era um homem muito sensível ao Espírito Santo, pelos momentos de oração que dedicava, e seu apelido era Joelho de Camelo. Ele passava horas e horas em oração, e o Espírito lhe revelava as necessidades da igreja, e ele tinha uma sabedoria, um dom de sabedoria muito grande. Não é à toa, veja o discurso dele, como ele se desponta ali no Concílio de Jerusalém, em Atos 14 e Atos capítulo 15. E ele confere aqui grandes conselhos, grande sabedoria. Muitos teólogos chamam aqui o livro de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tem muita semelhança, faz muitas pontes com a sabedoria dos Salmos, de Isaías 40 e de tantas outras passagens bíblicas, até mesmo de Provérbios. E aí veja que ele está direcionando a esses cristãos dispersos. Por que ficaram dispersos? Porque passaram por momentos de perda, passaram por incursões do inimigo, passaram por lutas e por provas, e o baque das guerras, as feridas ali contraídas nas guerras podem gerar desânimo, podem gerar desestímulos a seguir a fé. Se não olharmos e contemplarmos as feridas do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos nos sensibilizar com aquilo que verdadeiramente somos e aquilo que verdadeiramente merecemos, porque o Filho de Deus veio e sofreu tudo aquilo, foi por nós na cruz, não havia necessidade daquilo, mas o Filho de Deus veio por esse motivo, como um cordeiro pascual, veio substituir na cruz do Calvário os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Pedro ajuda mais a compreender isso, que somos participantes das aflições de Cristo. Este mundo jaz do maligno, João afirma. Então não espere neste mundo uma vida fácil. O próprio Filho de Deus, nos seus últimos discursos de ministério aqui na terra, ele ensinou aos discípulos: vocês vão ser jogados nas cadeias, vocês vão sofrer quarentenas de açoites, vão passar aflições por serem seguidores e propagadores do meu ensinamento, o ensinamento da palavra de Deus. Então ele se dirige a esses dispersos, a esses cristãos que podem estar como muitos hoje, muitos pais de família ou mães, ou alguns familiares, algumas mulheres intercedendo por seus maridos e filhos. É a necessidade da igreja hoje. Não fique disperso, não fique vagueando. O Espírito Santo conclama você a ouvir essa palavra hoje. Não fique disperso. O Senhor tem uma aliança contigo. Ele não te abandonou nessa prova. Há uma necessidade de passar por situações como essa. Veja no verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Talvez você pense: que contradição esse negócio, como pode haver
alegria em passar por grandes tentações. Há uma proximidade no grego, eu não vou aqui trabalhar a questão do grego, a palavra provação e a palavra tentação. Dá para se fazer vários pontos para se entender esses dois termos, principalmente quando vamos lá em Deuteronômio capítulo 8, quando nos diz que o Espírito do Senhor, o Espírito do Altíssimo vos leva ao deserto para vos provar, para vos testar, para vos tentar, para saber o que há no vosso coração, para no final vos fazer o bem. Notemos que existe um Deus soberano e gracioso que trabalha e que molda os nossos corações por meio de diversas provas, por meio de diversas, Ele permite tentações, Ele testa os nossos corações com o intuito de nos fazer o bem. Uma coisa bem certa, que Deus, quando nos chama em determinadas fases da vida, por termos uma experiência com Deus, já nos achamos até superior às outras pessoas. E não entendemos que o chamado muitas vezes não quer dizer que você seja o mais santo. Isso indica que Deus vai te chamar, vai te polir, vai te esmerilhar, para que você, depois de diversas esmerilhadas, diversas provas, diversos crivos na vida, você possa, assim, depois de testado, aprovado, cumprir o propósito de Deus e entrar no reino dos céus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos têm oportunidade, começam bem, fazem algo bom, terminam mal. São diversos os testemunhos porque não sabem compreender que o nosso Deus trabalha dessa forma. O escritor de Hebreus é bem enfático, como pregamos domingo passado: sem santificação ninguém verá Deus. Não adianta, por consequência do pecado, por consequência da nossa natureza que é propensa ao erro, nós estamos impossibilitados, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, por conta da nossa natureza. Paulo é mais enfático em Coríntios 15, que este corpo corrompido não pode herdar a glória. Isaías ainda é mais enfático ainda em dizer que as nossas boas obras são como trapo de imundícia, aquele trapo que segurava a roupa, o corpo do leproso, um corpo totalmente se deteriorando. Complicado, né? Falei nessas passagens bíblicas para você ter uma noção de quão miseráveis somos e o quanto dependentes somos do Espírito de Deus para vencermos nessa vida. E o fato da riqueza, dos bens, da abastança, tudo isso são detalhes na vida de pessoas que têm oportunidades e conjecturas de vida, mas não são indicadores de salvação. A salvação é particular e subjetiva à compreensão. Cada um tem uma compreensão daquilo que Deus está tratando com sua própria vida. Deus vai escolher, vai separar, vai lavar, vai purificar e cumprir o seu propósito. Então pare de olhar para o lado e comece a olhar para os céus e compreender o que Deus está tratando na sua vida. E o que ele fala aqui? Primeira coisa que temos que compreender: você tem que se alegrar. Se alegrar porque você agora é um diferencial no mundo. Se você está passando por provas, se você está recebendo ataques, isso indica que a tua luz está brilhando. Você está brilhando e o mundo está te invejando. O mundo, o diabo está ali, pois o mundo já é dele, ele já ocupou as instituições, ele vai usar esses agentes dessas instituições, ele vai usar as pessoas ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, dentro da universidade, em qualquer... vai utilizar aqueles que são das trevas para perseguir você. Veja, nos dias de hoje, um simples falar e pregar da palavra de Deus já vai implicar em perseguição. Haja vista um pastor lá da Bahia que falou algo contra uma comunidade e foi preso por pregar a palavra de Deus. Então o diabo vai mobilizar os seus agentes para perseguir você. Então existe, como eu disse, uma proximidade entre a palavra
provação e tentação. Entendemos que a provação, ela vem de Deus. É um período de tempo no qual Deus estabelece sobre a vida dos seus filhos para testar a fé, o que ele compreende da palavra e em que nível está a sua comunhão. Porque é muito fácil fazer afirmações sentados, é muito fácil fazermos afirmações de pé, é muito fácil fazermos afirmações com o nosso corpo saudável, mas quando passamos por uma enfermidade, quando o pneu do teu carro fura lá num local bem longínquo, a quilômetros e quilômetros distante da cidade, não tem um borracheiro, acaba a gasolina do teu carro, vem uma enfermidade inesperada, como a que passamos na quarta-feira, em questão de horas assim, e quase nos derruba. É aí que temos que desempenhar a fé, a confissão de Isaías 53, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Somos colocados à prova naquilo que cremos e aprendemos ao longo de toda a vida ministerial como cristãos, diante daquele momento difícil da dificuldade. Como eu disse, não existe unção de blindagem, né? Eliseu, como é muito usado nas mensagens aí, tinha uma unção dobrada acerca da unção que Elias recebeu. E Elias, antes de partir para arrebatada, ele diz: coisa difícil tu pediste, né? E nós vemos que Eliseu morreu de uma enfermidade fatal. O bispo de Éfeso, Timóteo, tinha uma enfermidade gástrica. Ezequiel, conta-se a tradição que tinha ataques epiléticos, né? E esses homens fizeram seus ministérios doentes, né? Eliseu, o Timóteo, né? E tantos outros aí. Paulo tinha um espinho na carne. Nós temos que entender como Deus trabalha, como Deus move os agentes nesse grande tabuleiro de xadrez e o que Ele permite sobre esses agentes. Temos que entender que nós não somos simplesmente agentes, nós somos filhos e servos de Deus. Existem unções específicas, poderes que Deus concede a cada um em cada região, conforme a circunstância e conforme o buscar do poder dele nessa circunstância e neste período de tempo. Quando entendemos que Deus está no controle, nós vemos o tamanho da onda muito grande, muito acima da nossa competência, muito acima da nossa limitação. Nós nos aproximamos mais de Deus e pedimos mais poder. E quanto mais pedimos poder, talvez a prova se intensifique ainda muito mais. Para quê? Para que no final todos vejam a glória de Deus se manifestando. Um belo exemplo. Veja que o Lázaro morreu e veja que o mestre espera 4 dias para que não haja dúvida, por mais que se acreditasse que a alma ficasse ali, segundo a teologia judaica, um período até ocorrer a separação efetiva entre o corpo, a alma e o espírito. O mestre espera os 4 dias para que a glória do poder dele se manifeste. Ele tem poder de ressuscitar mortos. Isso é definitivo, é absoluto, porque se ele tem poder para ressuscitar mortos, o que é o tamanho da onda de um tsunami? O que é uma causa na justiça? O que é uma enfermidade diante do poder de Deus? E o que é a injustiça sendo praticada por muitos que alguns pensam, Deus esqueceu dessa terra. Não. O tamanho da punição destes não passará sem o crivo da justiça de Deus. Haverão de receber a punição devida por seus crimes. Então veja aqui que ele fala, né? Alegria, alegre-se, vocês estão perseguidos. Como eu disse alguns instantes atrás, tem um alvo nas tuas costas. Você está brilhando muito, o inimigo vai levantar os seus agentes. Note que ele fala acerca da tentação. Eu já falei que a provação, ela é utilizada num período de tempo, né? Essa leve, momentânea tribulação que se advém sobre vós, 2 Coríntios capítulo 4, né? Já a tentação tem um aspecto diferente, ela vem da parte de Satanás. No texto de Deuteronômio capítulo 8, que nós citamos aqui,
Deuteronômio 8, nós vemos que o Senhor vos leva ao deserto para vos provar, para vos testar, para vos tentar. 1 Coríntios capítulo 10 também nos fala que muitos dos que pereceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto, pereceram porque cederam às tentações, à imoralidade no deserto. Outro texto específico nas traduções mais clássicas da Bíblia Sagrada fala que eles cederam aos cultos aos demônios cabeludos, aos sátiros, ou seja, foram lá praticar os cultos imorais durante a peregrinação, ou seja, indicando que quando muitos cristãos às vezes estão caminhando com Cristo, o inimigo levanta, manda uma prova, manda uma tentação, ele resiste porque ele não cede ao dinheiro, ele não negocia os seus valores com relação ao dinheiro, mas de repente ele manda ali uma moabita, ele manda uma moabita bonita, cheia de sensualidade, e ela joga com a sua roupa, com a sua pouca roupa, uma cruzada de perna ali na frente daquele servo de Deus, e o servo de Deus cai. Ou às vezes até mesmo mulheres caem, né? Que às vezes o seu casamento não está muito bem, né? Porque falam que mulher não trai, mulher se vinga, né? Já virou refrão de música aí no mundo, né? Mas às vezes ali, como eu já vi acontecer, né? Estou citando aqui coisas que eu já vi acontecer, tá num período ruim do casamento, aí vem alguém ali com palavras persuasivas, né? Mulher se seduz às vezes pelo ouvido, né? Traz propostas e a pessoa cai no adultério, cede à lascívia, cede à tentação, né? Pessoas que vão sofrendo alteração, né? Essa semana, não vou citar nome, eu vi lá um grupo de jovens, né? Vi lá umas 7 moças, né? Que eram da época lá da igreja, e as moças tinham um comportamento muito bonito, como elas se vestiam com compostura, né? Tinha uma roupa assim, vinham os meninos nos encontros de jovens, né? Eu era pastor auxiliar lá, e eu vinha os meninos das outras igrejas, e eles ficavam assobiando de ver cada menina bonita que tinha lá naquela denominação, né? Não vou nem citar o nome aqui, né? Tinha umas meninas lindíssimas, né? E aí de repente, né? O tempo vai passando, o inimigo é incansável, né? A pessoa deixa de alimentar a sua alma, deixa de alimentar a sua mente com Cristo, deixa de manter, né, de resguardar a santificação, e de repente o corpo está todo modificado. O corpo está todo modificado. Já não estão mais casadas, nem casados, os jovens também, alguns deles. Já estão com a vida totalmente entregue às práticas culturais mundanas, né? E o fator determinante que eu vi na vida de algumas daquelas moças foi quando entraram na faculdade. Se entrar na faculdade com o intuito de glorificar o Senhor ali dentro, glorificar o Senhor Jesus Cristo dentro da faculdade, vão ser preservados. Digo isso por experiência própria. Eu entrei na faculdade com o intuito de glorificar o Senhor Jesus Cristo. Estou pregando a palavra dele até hoje, depois de tantas guerras e batalhas. Mas entrar na universidade sem a preocupação, sem compromisso de glorificar ao Senhor Jesus Cristo no testemunho, pode redundar nisso. Uma completa desconfiguração do aspecto de ser. Então o que acontece aqui, né? As pessoas cedem às tentações. Elas acabam cedendo às tentações e vão corrompendo, vão negociando os valores que foram enxertadas nela pela palavra de Deus. A santidade, a castidade, a forma de se vestir, a forma de se falar, e acabam ficando no meio do deserto, murmurando, reclamando contra Deus. Deus me abandonou. Isso aí já virou refrão de música, né? Esses atorzinhos do consórcio aí ficam cantando: Deus abandonou a população dessa terra aqui. São todos uns frustrados, já derrotados pelo inimigo. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Veja aqui no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. O nosso Deus tem coisas muito mais preciosas a serem alcançadas do que os tesouros dessa terra. Quando ali
Nós vemos em Lucas capítulo 11, Jesus Cristo ensina de tesouros, de valores, de coisas a serem buscadas. Nossas ansiedades devem ser colocadas, como diz Pedro, todas as nossas ansiedades devem ser colocadas diante de Deus em oração e súplica. Deus está atento às provisões, às vicissitudes, mas o mais precioso de tudo é a presença do Espírito Santo. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que mais precisamos é o maior tesouro, é a presença do Espírito Santo. Veja o caso de Davi quando pecou, como ele sabia que quão terrível é se o Espírito saísse dele. Ele tinha o privilégio de ser ungido, e ele lembrava muito bem do ungido Saul, que foi ungido rei. Quando foi ungido rei, o privilégio que era ter a unção, e Saul terrivelmente não alcançou nem a salvação. Então Davi sabia muito bem disso, ele confessa isso no Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Ruach Elohim, o Espírito Santo da nossa vida. Então o Espírito Santo, quando permite, conduz o Filho de Deus a um deserto, a uma prova, a uma batalha, a uma guerra. Ele tem o intuito de desenvolver qualidades e atributos que são garantidores da salvação. Que às vezes você pensa que você conhece a Jesus e não conhece, né? Pedro explica isso mais claramente lá na segunda epístola, capítulo 1. E o conhecimento do Senhor Jesus Cristo produz em nós a virtude. E aí ele fala de 7 frutos do Espírito. Paulo fala de mais outros frutos lá na segunda carta, na carta aos Gálatas, capítulo 5, né? Mas existem frutos, e um deles lá que Pedro cita é a paciência, que é a capacidade de suportar. E aí no verso 12 que nós lemos aí no 1:12, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Veja a capacidade de esperar, veja a capacidade de suportar a prova. Às vezes Deus coloca você no lugar que você fala que é bênção. Eita, que bênção, que salário bom. Veja que bom, estou na faculdade, né? Tem gente que acredita que aquilo ali é uma bênção, né? Estou na faculdade agora. E aí vão vir os obstáculos, vão vir as tentações, vão vir os diabos, os agentes do diabo para negociar o conhecimento de Deus, para fazer você negar a Deus na sua vida, negar a sua forma de ser em Cristo Jesus. Vai colocar à prova. E se você não tem o conhecimento, se você não tem os frutos do Espírito, se você não tem a capacidade de esperar no Senhor, você vai desistir, você vai perder tua bênção. E o diabo vem e rouba as tuas bênçãos, rouba a tua vida, desconfigura você, tira você da presença de Deus, tira você das regiões celestiais e joga você na sarjeta. Fiz aqui num resumão em poucas palavras.